E aí, pega para mim, por favor. Santidade é o tema de hoje. Brasil com S. Nossa série de mensagens. Deus tem ministrado bastante ao nosso coração e tem sempre uma conversa bem impactante antes da palavra, né? A gente tem sempre uma reflexão que vai lá na nossa alma e faz a gente refletir um pouco mais sobre esse tema, e Deus vai continuar falando. Hoje você já deve ter visto a figurinha lá no Instagram. Não sou eu que vou pregar, mas o nosso pastorzão da juventude, Johnny João Vitor. Recebe com carinho. Tá abaixo, cadê? Glória a Deus. Bênção demais. Johnny é o nosso pastorzão de juventude. Se você ainda não conhece o João Vitor, é João Vitor, não Johnny, João Vitor. Pra gente que é mais próximo, Johnny. A juventude toda te ama. Bom demais ter o João com a gente hoje. Hoje o João e a Fernanda estão liderando de frente, né? Estão à frente do Biuan, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja, e lideram de forma geral toda a nossa juventude. Então ele também é o nosso pastor aqui da base também. Que bom ter você com a gente hoje, entregando aquilo que o Senhor já tem ministrado no seu coração. A gente crê que o Senhor vai usar a sua vida para encher o nosso coração. Amém, base? Então estende a sua mão para cá, vamos orar pelo João. Deus, obrigada pela disponibilidade do seu filho, pelo coração do João, Jesus, pelo pastoreio do João. Deus, como é bom, Jesus, caminhar com alguém que se parece com você, Jesus, caminhar com alguém que busca estar cada vez mais próximo do Senhor, Jesus, para se parecer com você e também abençoar a nossa vida com essa evidência que é a sua presença, Jesus. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor use o seu filho mais uma vez essa noite, que seja a sua voz e não a voz do João, Senhor. Que a sua palavra, Jesus, inunde as nossas vidas e nos transforme, nos bagunce essa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, base. Achei muito fraco. Vou falar de novo, eu quero ouvir um barulho bem forte para a gente estourar a parede de drywall, amém? Boa noite, base! Aê! Aleluia! Me botaram para pregar o tema mais difícil, né? E logo depois do pastor Tiago, né? Foi o pastor Tiago que pregou semana passada. Meu Deus do céu, tá difícil para mim. Mas eu quero falar hoje com você, está escrito aqui atrás, sobre santidade. E eu tenho um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é vestindo a camisa do reino. A gente está aqui com a camisa do Brasil, né? A gente está no tema sobre Brasil. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 1. E se você estiver anotando, anote, porque isso aqui não é a minha voz, mas é a voz de Deus, amém? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aleluia, vou ter misericórdia de você, então vou esperar um pouquinho, só um pouquinho. Dez, 9, 8, 7, meus segundos estão passando devagar, tá vendo? Agora sim, quem achou diz amém. Ih, tá muito fraco ainda, gente. Aleluia, lá no finalzinho, 1 João capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E todo aquele
que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar mais uma vez, rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Bíblia. Muito obrigado porque nós, em uma sexta-noite, nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Não deixa isso aqui se tornar somente mais um culto comum, mas abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para receber a mensagem que o Senhor tem. E nós te pedimos, Senhor, não simplesmente fale conosco, mas transforma a nossa vida. Que a gente saia desse lugar diferente da maneira de como nós entramos, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, o tema é santidade, e eu quero falar para você que a gente está entrando num período agora, onde a gente só fala de futebol, né? Até quem não gosta de futebol, fala sobre futebol. Se você ligar o jornal, vai ter um monte de jornalista falando um monte de coisa, tem gente que entende, tem gente que não entende, está todo mundo falando de futebol, todo mundo assistindo futebol, milhões de pessoas vestindo a camisa da seleção, os mais fortes vão vestir a camisa do frontline, né? Mas a gente está aqui colocando a camisa do Brasil, a gente está se preparando para torcer, a gente está nessa fase, nesse ano de Copa do Mundo, a gente fala muito de futebol. Mas quando a gente veste uma camisa de futebol, você concorda comigo que isso não nos torna jogador de futebol? Concorda ou não? Sim? Talvez você esteja aí, você seja um jogador de futebol. Deus abençoe tua vida. O Ancelotti não te convocou porque ele não te viu jogando ainda, né? No base camp. Mas se ele tivesse visto, com certeza ele te convocaria. Você concorda comigo que eu colocando uma camisa dessa aqui não significa que eu sou um jogador de futebol? Amém? Da mesma maneira, você vir no culto da base toda sexta-feira não faz de você um crente. Da mesma forma que você vestir uma camisa não te torna jogador, você estar no culto toda sexta-feira não faz de você um crente. Você conhecer os versículos da Bíblia não faz de você um santo. Você ter um passado cristão, você ter nascido numa família cristã, isso não faz de você santo, não faz de você um crente. Porque isso aqui é só uma coisa externa. O que revela de verdade quem pertence ao reino de Deus é quem tem uma vida transformada. Então você pode ter nascido num lar cristão, você pode estar aqui toda sexta-feira, você pode estar numa célula, você pode estar num teaser, você pode ter colocado na bio do seu Instagram lá que você é crente, um versículo. As pessoas ao seu redor podem achar que você é crente, mas você só mostra de verdade que você é um cristão quando você vive uma vida de santidade. Uma vida de santidade é que faz com que a gente possa refletir o caráter de Jesus por onde a gente for. Porque a verdade é que se a gente prega o evangelho para as pessoas ao nosso redor, para os nossos amigos, a gente fala de Jesus o tempo todo, mas as pessoas em algum momento vão olhar para a nossa vida. Elas vão parar de olhar para aquilo que você está falando e vai falar assim, vamos ver se faz sentido? Vamos ver se condiz aquilo que ele está pregando com aquilo que ele está vivendo? E a santidade é a forma do crente viver. E o apóstolo João aqui, que escreveu 1 João, ele nos mostra que existem marcas visíveis, existem formas visíveis de pertencer à família de Deus, porque você pertence à família de Deus. O texto vai dizer que nós somos filhos de Deus, e porque nós somos filhos, nós pertencemos à família de Deus. Então, através desse texto, a gente aprende 3 marcas da santidade. 3 marcas da santidade dos verdadeiros filhos de Deus. Quem é filho de Deus vive em santidade. E a gente aprende 3 marcas com esse texto. Se você estiver anotando, a primeira marca que eu quero falar com você é que o Filho de Deus conhece a sua
identidade. E eu queria que você voltasse comigo no versículo 1, 1 João, capítulo 3, versículo 1. O texto vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você é um filho de Deus. Olha que bênção. Olha que glória. O texto está dizendo, tendo acabado de mencionar o fato de termos nascidos dele, João fala que como é grande o amor de Deus que nos torna filhos de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não é órfão. Talvez você fale para mim assim: João, vamos marcar um gabinete no final do culto, para eu te falar que meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minha família me abandonou, meus irmãos mais velhos me abandonaram. Eu quero te dizer, pode todo mundo ter te abandonado, mas o Senhor não te abandonou. Você tem um pai que te adotou como filho. E o texto, ele quer que a gente observe, que a gente olhe atentamente o benefício que a gente tem de ser chamado filho de Deus. E aqui vai dizer que nos concedeu muitas coisas. Em primeiro lugar, a medida do amor de Deus. Deus não te ama pouco, Deus não te ama mais ou menos, Deus te ama muito. Deus te ama demais. Deus te ama tanto que Ele entregou o Filho dele numa cruz por você. Ele te entregou o melhor presente que você poderia ter. E em segundo lugar, esse texto vai mostrar para a gente a maneira como Deus nos dá esse amor. É uma doação unilateral. Sabe o que é isso? Desculpa se está difícil. Unilateral significa que foi só de um lado. Você não precisou fazer nada para Deus te amar. Sabe aquela amizade que você precisa fazer muito para a pessoa te amar? Você precisa ajudar a pessoa a estudar na prova, porque você é mais inteligente que ela um pouquinho, só um pouquinho. Aí você tem que ajudar ela. Se você não ajudar, ela deixa de ser tua amiga. A pessoa fica o tempo todo: se você não fizer isso aqui, eu paro de falar com você, eu deixo de ser seu amigo. Mas com Deus foi diferente, foi uma doação unilateral. O que isso significa? Você não fez nada, você não precisou fazer nada. Deus te amou do jeito que você é, e Ele te transforma. Porque a gente está falando sobre santidade. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que Ele não deixa você do jeito que você é. Ele transforma você. Ele transforma você para que você seja mais parecido com Ele. E isso é maravilhoso. A grandeza do amor de Deus é mostrado nesse fato que nós somos chamados filhos de Deus. Quando Deus olhou para a gente, quando Deus olhou para a humanidade, Ele poderia ter somente uma paixão, uma compaixão caridosa. Caramba, poxa, caiu, hein, Eva? Deu ruim, hein? Comeu do fruto. Poxa, eu vou ficar aqui do céu chorando. Vou ficar aqui lamentando. Mas não. Deus não simplesmente olha para o problema, mas Ele resolve o problema. Deus não simplesmente tem compaixão da minha vida e da sua vida, mas Ele tem paixão, amor, a ponto de entrar no nosso problema e resolver a nossa vida. Por isso nós somos chamados filhos de Deus. Mas Deus, Ele foi muito além disso. Ele chamou eu e você de filhos de Deus. E quem sabe quem é, se você sabe quem você é, você não precisa ficar se validando pelas outras pessoas, não é verdade? Se você sabe quem você é, você não precisa ficar procurando validação em outras pessoas. Se você sabe quem você é, você sabe como você deve viver. Então, se a gente fizer uma analogia aqui com a camisa, né? O jogador de futebol que está vestindo a camisa da seleção. O jogador de futebol que está vestindo a camisa da seleção, ele representa uma nação. Quando um jogador de outra seleção olha para a camisa da seleção brasileira, ele fala assim: caramba, 5 Copas do Mundo. Meu Deus, é difícil de enfrentar. Tem história. Está carregando uma nação. Está carregando uma nação nas costas ali. Está carregando um nome. Quando a gente vai atrás da camisa, né? Na minha está escrito Yahvé, glória a Deus.
Mas quando o jogador de futebol está com uma camisa, ele está carregando um nome atrás. Ele está carregando uma responsabilidade. Se você for assistir os jornais, você vai ver, principalmente os jornais esportivos, vai ter gente muito feliz com a convocação e vai ter gente muito triste. E aí fala, aquele cara não joga nada, e ele vai vestir uma camisa da seleção dessa, o peso que tem de vestir uma camisa da seleção. Como é que pode convocar aquele jogador que fez poucos gols, ele vai colocar a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo? Olha o peso que tem isso. Porque quando o jogador de futebol está vestindo uma camisa, ele está carregando uma história. Da mesma maneira, quando Deus nos adota, quando Deus nos chama de filhos, nós recebemos uma nova identidade. Você não é mais uma pessoa comum, você não é mais uma pessoa normal, você é filho de Deus. E quando você recebe essa nova identidade, você recebe também um sobrenome. Você recebe uma nova forma de viver. Você não tem como mais viver da mesma maneira. Não tem como você viver de qualquer jeito. Você foi escalado por Deus para ser filho. Não tem como viver do mesmo jeito. Eu não sei se você viu, mas um pouco antes da convocação, o Vinícius Júnior teve alguma partida que ele jogou mal. E aí, ele estava na Disney. E aí, viram ele na Disney, obviamente, começaram a marcar ele no Instagram, mandaram para tudo quanto é jornal e falaram assim, caramba, jogou mal, ainda está na Disney lá se divertindo. Você devia estar treinando, você devia estar se alimentando bem, você devia estar fazendo qualquer outra coisa, você está na Disney se divertindo, você está dando mole aí, cara. Você concorda comigo que a gente espera que os jogadores da seleção, nesse momento, eles estejam treinando? Se você abrir o Instagram de um jogador de futebol agora, ele estiver zoando o plantão, o que você vai falar? Já era, perdemos o Hexa. O Mbappé está correndo a beça, o outro lá falou que não conhece um monte de brasileiro, a gente está doido para fazer gol nele. Mas você espera de uma pessoa que foi convocada para alguma coisa, para que ela esteja fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Da mesma maneira, quando nós somos chamados como filhos de Deus, o Senhor te convocou para algo muito grande. E aí você está na tua escola dando mole, zoando o plantão. Tu está na tua escola vivendo de qualquer jeito, você não está vivendo em santidade, como você deveria estar vivendo. Como você foi chamado para viver. Um jogador de futebol não entra em campo com qualquer comportamento. Alguns até entram, erradamente. Mas a verdade é que quando um jogador de futebol entra em campo, ele sabe que tem milhões de pessoas olhando para ele. Da mesma forma, aqueles que carregam o nome de Jesus, automaticamente isso atrai olhares das pessoas. Você já percebeu que todo mundo da tua escola pode errar? Mas se você estiver andando, tranquilão, na sua, e você der uma tropeçada aqui, esse negócio aqui eu já tropecei um monte de vezes, enquanto eu estava pregando bem, eu já quase caí aqui. Se você der uma tropeçada, a pessoa vai falar, ih, tropeçou e é crente, hein? Tropeçou e vai na base, hein? Tropeçou e vai na célula, hein? É só comigo ou é com você também? Uma escorregada, mas tu não era crente, cara? Que isso? Você, as outras pessoas não, mas você não esperava isso de você. Porque quando você é convocado para algo, assim como o jogador de futebol é convocado e milhões de pessoas começam a olhar aquilo que ele está fazendo, quando o Senhor te adota como filho, as pessoas começam a olhar para a gente e elas esperam que a gente venha viver em santidade. As pessoas esperam do crente que eles venham viver em santidade. Infelizmente, na peça foi dito aqui, é algo que não está acontecendo mais em muitos locais, em muitas igrejas, mas eu creio que o Senhor quer levar aqui uma geração, levantar uma geração que vai viver em santidade. Adolescentes que vão viver em santidade, adolescentes que não vão se corromper com o mundo, adolescentes que vão continuar vivendo o que precisa viver, adolescentes que entendem que são chamados para algo. Quando você é chamado para algo, não tem como você viver do mesmo jeito que as outras pessoas. Quando você
é convocado para algo, quando você vive um estilo de vida diferenciado, não dá para você viver de qualquer jeito. Eu lembro, um tempo atrás, eu tinha um futebol que eu jogava com a minha família, toda semana. E eu tenho um primo que é jogador de futebol, e quando ele está aqui, a gente, não, vamos jogar, vamos estar junto e tal. Ele era bem mais novo, ele era adolescente na época, e meu tio, que era o pai dele, falava, não vai jogar não, tu vai se machucar aí com teus primos, como é que vai ser teu futuro? E ele ficava bolado, porque ele não podia jogar com a gente. A gente fazendo um churrasco, jogando de zoação, meu primo me deu um carrinho, estourou meu tornozelo uma vez. Por quê? Porque a gente está jogando de qualquer jeito. Mas aquilo ali para o meu primo era o futuro dele. E o meu tio sabiamente falava, vai lá, participa do churrasco, mas fica sentadinho. Não vive o mesmo estilo de vida que os seus primos vivem, porque isso aqui é o seu futuro, que está nas tuas mãos. O problema é que Deus nos chama para viver algo grande, Deus nos separa, porque ser santo significa ser separado. Você foi separado para algo grande, você foi separado para levar o avivamento na sua escola, para abrir um teaser lá, para fazer a diferença lá. Você foi convocado por Deus para viver em santidade, mas você está querendo viver o mesmo estilo de vida que as pessoas que estão ao seu redor. Quando na verdade Deus te chamou para ser separado, Deus te chamou para ser santo. Em Cristo Jesus, e por causa de Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, e nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa assim, caramba, eu queria ser filho daquele cara lá que é milionário, né? Para eu poder ficar de boa. Melhor do que isso, meu amigo, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, não dá para você viver de qualquer jeito. Mesmo sem merecer, Ele te adotou. Mesmo sem você ter feito nada, Ele te adotou. E você precisa reconhecer. O Senhor me trouxe aqui hoje para que você venha ter certeza da sua identidade. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Você não foi chamado para qualquer coisa. O Senhor pode escrever uma nova história na sua vida através do sangue dEle. E a santidade de verdade começa quando a gente entende, eu não pertenço a mim mesmo. Você precisa entender isso. Eu não pertenço a mim mesmo, eu sou filho, eu sou separado, eu sou do reino. Eu não sou desse mundo, eu sou de outro lugar. Então pouco importa se as pessoas ao seu redor estão fazendo algo, você não precisa seguir aquilo que elas estão fazendo, você precisa seguir a Cristo. Ser santo significa ser separado. Segunda coisa, segunda lição que a gente tira desse texto. O Filho de Deus busca pureza. O Filho de Deus busca pureza. Eu queria que você voltasse comigo no versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 3. O texto vai dizer: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O texto vai dizer, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, o Senhor nos chama para uma vida de purificação. Quando a gente sabe que o nosso fim é ser mais parecido com Jesus, isso muda a nossa história. Quando você entende que o maior objetivo da sua vida é se tornar mais parecido com Jesus, tudo muda. Todos os dias nós precisamos viver uma vida onde a gente busca ser mais parecido com Jesus. A gente precisa ter essa esperança. A gente precisa querer se tornar mais parecido com Ele. A gente precisa ter a expectativa de ser mais parecido com Jesus. O texto vai dizer que nele tem essa esperança, ou seja, a nossa esperança não está simplesmente no céu, ou na própria glória que a gente vai ter no céu, mas a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. A nossa
esperança precisa estar nele, a gente precisa depositar a nossa esperança nele. O problema é que a gente vive uma vida colocando esperança nas coisas dessa terra. A gente vive uma vida falando, quando eu tiver 18 anos eu vou namorar. Quando eu passar naquela faculdade tudo vai mudar. Eu já tropecei de novo nesse negócio. Quando eu passar na faculdade a minha vida vai mudar. Quando eu conseguir ganhar determinada quantidade de dinheiro e me sustentar, a minha vida vai mudar. Quando eu conseguir isso, aquilo, X, Y, Z, você vai colocando a sua esperança em um monte de coisas nessa terra, quando na verdade a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Quanto mais cedo vocês entenderem isso, é melhor. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo Jesus. O texto vai dizer em Efésios 2:13, se você estiver anotando, Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele é o único capaz de nos purificar. A gente está falando aqui de pureza. Ele é o único capaz de te purificar. O tema da mensagem é santidade. Talvez você fale assim, tá bom, João, eu vou começar a viver uma vida santa. Então, a partir de agora, eu vou parar de fazer tudo aquilo que eu faço. A partir de agora, eu vou viver uma vida separada. Eu não vou mais ficar com ninguém. Eu não vou mais acessar nenhum site pornográfico. Eu não vou mais xingar palavrão. Eu vou parar, eu vou me santificar. Posso te falar uma coisa? Você vai tentar uma semana, 2, na terceira você vai cair de novo, porque você está tentando com a força do seu braço, mas você precisa deixar Jesus te purificar. Você precisa pedir a Ele e falar, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos para que o Senhor venha transformar a minha vida e a minha história. Ele te purifica, você não se auto-purifica, você se coloca de joelhos e o Senhor te transforma. Santidade é reconhecer que você precisa do Senhor. Santidade é você se render a Ele. E a verdade é que esse é o coração dessa mensagem, porque o apóstolo João aqui, ele conecta essa esperança futura de ver Jesus com a santidade presente. Você quer tanto ver Jesus, você anseia tanto por ver Jesus, que você precisa se tornar parecido com Ele. O problema é que nós vivemos uma geração hoje que pouco importa se Jesus vai voltar ou não. A gente vive de qualquer jeito. A gente acha que vir aqui é oba-oba. A gente acha que vou vir no culto da base, legal. Se a Mari pregar uma coisa aqui que é maneira para mim, tá tudo certo. Se não, na outra sexta eu não venho, tá tudo certo. Eu vou na célula se tiver alguns amigos meus, se não tiver, se me der muito trabalho também, deixa eu viver minha vida. Você está vivendo do seu jeito. Mas o Senhor te chama para viver do jeito dele. O Senhor te chama para viver uma vida de rendição. O Senhor te chama para mudar a sua rotina. Um atleta que disputa a Copa do Mundo, ele muda a rotina hoje. A Copa do Mundo é, sei lá, daqui a quanto tempo? Alguém me ajuda aí? Daqui a 6 dias, 7 dias começa? É isso? Dia 13? Então, tá perto. Dia 13 é sábado, agora que vem, não é isso? Sem ser o próximo outro. Você concorda comigo que os jogadores já entraram numa rotina? Porque eles vão viver a Copa do Mundo ainda, mas eles já estão adaptando a sua rotina. Eu duvido que onde eles estão concentrados, eles estão comendo Big Mac agora. Não estão. Se tiver, a gente perde para o Egito. Né? Mas provavelmente eles estão comendo uma alimentação regrada. Por quê? Porque antes de viver a Copa do Mundo, eles se preparam para viver a Copa do Mundo. Antes de entrar em campo, a rotina muda antes. Então, antes de você se tornar um com Cristo, você precisa se tornar parecido com Ele. O Senhor te chama para que você venha mudar a sua rotina. Um atleta, ele treina, ele se alimenta corretamente, ele abre mão dos prazeres momentâneos, ou pelo menos deveria.
Por quê? Porque existe um objetivo futuro. Você abre mão de alguma coisa quando você entende muito claramente qual o objetivo que você quer. Vou contar para vocês. Ano retrasado, eu estava com 100 quilos. Tem uma foto minha que a minha cara tá igual uma bola de boliche. Quando bateu 100 quilos, eu falei assim, cara, não dá. Se chegar a 101 vai dar ruim, porque depois para voltar dos 3 dígitos fica complicado, né? E eu falei assim, beleza, respira, João, não dá, 100 quilos não tem como. Eu olhei para a balança olhou para mim, ela riu da minha cara, e eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. E aí eu estava na casa do pastor Eduardo, e aí a gente estava com uma viagem para Disney marcada, e faltava, sei lá, 6 meses, 7 meses para a viagem para Disney. E eu falei assim para ele, cara, o meu peso ideal é 87 quilos. Falta pouco tempo, não sei o quê. Aí ele falou uma coisa que fez eu começar a correr. Ele falou assim, duvido você ir para Disney comigo com 87 quilos. Aí eu falei, não duvida não. Eu adoro esses desafios. Duvido. E eu falei, tá bom, então vamos lá. Aposta nenhuma, né? Porque a gente é crente, amém? Crente não aposta, glória a Deus. Se você tem conta na Bet, exclui agora, antes que você caia endemoniado aqui no culto, aleluia. Eu falei, eu vou. Cara, eu comecei a treinar, eu comecei a correr, e eu lembro que tinha dias que eu ia correr, que eu pensava assim, cara, que vontade de ficar na cama quietinho. Dia frio, dia chuvoso, e eu pensava assim, uma foto, eu e Fernando, o castelo da Disney atrás, e minha cara igual a de boliche. Eu falei, não aceito. Eu preciso estar com 87 quilos. E eu comecei a mudar minha rotina para algo que eu ia viver no futuro. Você vai viver uma vida com Jesus eternamente no céu, lá na frente, mas agora você precisa mudar a sua rotina, agora você precisa mudar o seu estilo de vida, agora você precisa começar a viver em santidade. Não porque você quer merecer o céu, mas porque você sabe que o seu destino é esse. Porque às vezes a gente confunde, né? A pessoa vai falar assim, não, lá na sua igreja está pregando sobre santidade. Cuidado, santidade é legalismo. Falar sobre aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não deve fazer, isso aí é legalismo, não é. Deixa eu te explicar por quê. Porque nós somos santos, não porque a gente precisa disso para ver Jesus, e a gente precisa, mas porque nós um dia vemos Jesus, porque um dia Ele nos tocou, porque eu sei que eu vou morar no céu com Ele, que Ele me adotou como filho, que eu mudo a forma que eu vivo. Porque eu sei quem eu sou, eu vivo diferente. Você entende? Não é uma pessoa aqui que não joga bola, que não faz nada, que fala assim, eu vou mudar meu estilo de vida porque o Ancelotti vai me convocar. Não é. É o jogador de futebol que já sabe que foi convocado e ele muda o estilo de vida dele porque ele precisa se dar bem na Copa do Mundo. Ele só muda o estilo de vida dele porque ele já sabe que ele está convocado. Você já sabe que você está convocado para ir para o céu. Com seu irmão do lado, ó que glória, cutuca ele e fala, você vai comigo. A gente não vai para o céu sozinho, amém? E por que a gente vai para o céu? Porque nós fomos convocados a isso, a gente vive em santidade. Porque Jesus te salvou que você vive diferente. Não é porque você quer merecer o céu, é porque você sabe para onde você está indo. A santificação acontece pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos capacita a viver uma vida santa. Foi o que eu disse antes, não é na força do seu braço, é pelo sangue de Jesus. Uma vez um amigo meu me perguntou, João, beleza, legal esse negócio de Jesus que você está falando aí, mas eu não consigo viver uma vida em santidade. Eu não consigo parar de acessar certos sites, eu não consigo parar de falar certas coisas, eu não consigo parar de pensar certas coisas, não dá. E eu falei, você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, não. Eu falei, é por isso.
está tentando mudar a sua rotina, você está tentando mudar o seu interior com a força do seu braço, você não vai conseguir. Quem nos muda é o Senhor. E aí eu entrei num processo de explicar para ele, olha só, deixa eu te explicar, sabe por que eu não faço? Não é porque eu sou bonzinho, mas é porque o meu pai é bom. Eu não faço, não é porque eu sou diferentão de você. Eu não faço porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não faço porque é o Senhor que me capacita a não fazer. Existem coisas que o Senhor te capacita para fazer. E existem coisas que o Senhor te capacita para você não fazer. E muitas vezes santidade é isso. É o Senhor capacitando você a não fazer certas coisas. Porque os seus amigos vão falar, é impossível não fazer isso. Na força do braço é impossível mesmo. Mas quando você vive uma vida de santidade, Ele te capacita a não fazer. Esse é o fundamento da nossa identidade em Cristo. Nós fomos purificados, nós fomos comprados e agora nós somos adotados como filhos. Não existe santificação independente. Não existe você se auto-santificar, você faz isso pelo sangue de Jesus. Por isso, santidade não é legalismo. Santidade é amor. Quando você vive uma vida de santidade, você está provando que você ama Deus. Quando você vive uma vida de santidade, você está mostrando com a sua própria vida que você ama Cristo Jesus. Quando você vive uma vida de santidade, você está provando para você mesmo e para as pessoas ao seu redor que você entende que existe um Cristo que te salvou. Quem ama Jesus quer parecer com Jesus. Eu lembro que quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo, meu pai saía para trabalhar. E meu pai tinha uma pasta. Isso faz tempo, né, gente? Estou revelando minha idade aqui. Eu tenho 30 anos. Meu pai saía para trabalhar e ele andava com uma pasta. Hoje em dia não se usa mais isso, né? Mas é uma pastinha assim, de couro, aquela diferenciada. E aí eu lembro que aos finais de semana, quando meu pai estava em casa, eu pegava aquela pasta dele para eu fingir que eu estava saindo para trabalhar também. E o sonho da minha vida era trabalhar igual meu pai. Porque eu pensava assim, meu pai é trabalhador, eu quero trabalhar também. Porque quando a gente ama, a gente quer se tornar parecido com aquela pessoa. Não faz sentido você dizer que ama Jesus e você não querer ser parecido com Ele. Não faz sentido você encher a sua boca para dizer, eu amo Jesus, botar uma faixa, né? 100% Jesus. Não faz sentido você dizer que a sua vida é dele, se você não quer viver parecido com ele. Quer dizer que ama Jesus? Fala direito. Fala com a sua boca, mas também fala com a sua vida. E a sua vida fala através da santidade. Terceiro e último ponto. Versículo 6. A terceira lição que a gente aprende, o terceiro ponto que a gente tira. Gostei desse negócio aqui em tempo real, hein? Se tiver alguém do B1 assistindo, ó, aprende com a base. O Filho de Deus permanece em Cristo. Vou dar 3, 2, 1, vai aparecer aqui, ó. Tô brincando, não é tão rápido assim não. O Filho de Deus permanece em Cristo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque talvez você pense assim, beleza, eu estou aqui no culto da base, eu tenho 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Legal que eu entendi que eu preciso viver em santidade. Legal que eu preciso me separar, que eu preciso viver algo novo. Legal que eu preciso conhecer a minha identidade. Legal que eu preciso buscar pureza. Isso tudo é muito maneiro. Mas você não pode fazer isso somente em uma fase da vida. Saiu, hein? Me avisaram ali, ó. O Filho de Deus permanece em Cristo. Não basta você amar Jesus só na sua adolescência. Não basta você amar Jesus só nesse tempo. Vou falar para vocês uma coisa, gente, que é triste, tá? Mas é a realidade. Alguém precisa falar isso para vocês. E se eu estou aqui, eu entendo a responsabilidade que eu tenho de falar isso para vocês. Eu fui criado como vocês.
Na minha adolescência eu estava na igreja, na minha adolescência era culto jovem, era culto de adolescente, era congresso de adolescente. Vou falar uma coisa triste para vocês, muitos dos meus amigos estão no mundo hoje. Tem um monte de gente que encontra comigo e com o Fernanda no shopping, às vezes, caramba, cara, daquela época, né, que bênção. Caraca, vocês estão casados, olha só. Maneiro, estão liderando juventude, que bênção. E você, cara, me perdi completamente, saí zoando plantão. E aí, de que valeu passar a adolescência na igreja? Eu não falo isso para eles, tá? Estou rasgando o verbo para vocês aqui, eu prego o evangelho para que eles venham voltar. Mas um número chocante é que a maioria dos adolescentes que cresceram comigo estão perdidos hoje. Porque não basta viver em santidade na sua adolescência, não basta viver em santidade na sua juventude, você precisa permanecer em Cristo até o dia da sua morte, ou até o dia de Jesus voltar. Você precisa viver uma vida separado do mundo. O seu objetivo precisa ser, olha aqui, vou te falar seu objetivo, é amar Jesus até o fim da sua história. É ser o cabeça branca da igreja. É estar no culto 60 a mais. Daqui 70 anos. Que você vai estar com 80 e pouco, vai estar cheio de vigor ainda para pregar o evangelho. Já parou para pensar como vai ser a sua vida daqui a 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos? Já parou para pensar? Você precisa amar Jesus, não só hoje. Você precisa continuar amando Jesus, você precisa permanecer em Cristo. Todo aquele que permanece, vai dizer o versículo 6, abre lá comigo, isso aqui é maravilhoso. Versículo 6, 1 João capítulo 3, versículo 6, vai dizer, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que nele permanece, não é todo aquele que, culto da base, estou pulando de alegria, culto do Biuan, estou cheio de Deus, maneiro, minha juventude, minha adolescência, tá bom, mas e quando o tempo passar? Será que o amor vai se esfriar? Será que a santidade vai passar? Ou será que você vai permanecer em Cristo? O versículo 6 vai dizer, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Você prova que ama Jesus com o passar da sua vida, quando você viveu uma vida toda para a honra e para a glória dele. Você precisa permanecer. E é muito importante entender o que a Bíblia está dizendo aqui. O que ela quer dizer e o que ela não quer dizer. A Bíblia está falando, aquele que não está no pecado. Não estar no pecado aqui não significa simplesmente não cometer um erro, mas é não viver um estilo de vida de pecado habitual. O próprio apóstolo João vai dizer, 1 João capítulo 1, versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Cutuca seu irmão do lado aí. Pergunta para ele assim, você já pecou? Se ele responder que não, você responde para ele assim, mentiroso. Aí, ó, um monte de gente falou, tem um monte de gente falando que não está pecando. O tempo verbal, eu sei que você já não aguenta mais a aula de português. E eu também, que eu sou engenheiro, não sou muito fã, mas deixa eu te falar uma coisa. O tempo verbal usado pelo apóstolo João aqui, não estar no pecado, significa não viver um estilo de vida de pecado habitual. O que o texto está dizendo aqui em 1 João 1,8, a gramática está indicando para a gente que João está falando sobre atos ocasionais de pecado. A gramática de 1 João 3,6 não está falando de um estilo de vida
estabelecido, contínuo de pecado, João aqui não está ensinando para a gente uma vida de perfeição. O apóstolo João aqui não está falando, olha, a partir de agora que você se batizou, que você aceitou Jesus, você vai viver uma vida completamente sem cometer nenhum tipo de erro. Não é isso que ele está falando. Mas o tempo aqui, no grego, no verbo no grego, implica hábito, continuidade, sequência ininterrupta. A versão NVI, se você tem uma Bíblia aí com a versão NVI, ele traz essa ideia correta quando ele traduz esses verbos, dizendo aquele que continua pecando, aquele que continua a pecar, aquele que não pode continuar pecando, ou seja, todo aquele que continua pecando, esse está distante de Deus. Todo aquele que permanece na prática do pecado não está próximo de Deus. A mensagem de João é clara. Ele está pregando contra um estilo de vida pecaminoso. E que isso é inconsistente com aquele que permanece em Cristo. Você não foi chamado para viver uma vida de estilo de vida pecaminoso. E o ensino do apóstolo Paulo se complementa com o apóstolo João aqui. Em Romanos 6 existe um ótimo exemplo. Ele vai trazer para a gente essa ideia de que quando uma pessoa vem para Jesus, quando seus pecados são perdoados, você veio para Jesus, seus pecados são perdoados, amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Você é radicalmente transformado. Você muda, o velho homem está morto, o novo homem, ele passa a viver. Então passa a ser incompatível que uma nova criação, uma nova criatura em Cristo, fique confortável vivendo uma vida pecaminosa. O pecado precisa ser um lugar temporário para o cristão. O pecado precisa ser um lugar temporário para o cristão. É por isso que dói muito no meu coração quando eu vejo cristãos dando outros nomes para os seus pecados só para não reconhecer que estão pecando. O que é importante de verdade é que você não venha assinar um tratado de paz com o pecado. Você precisa estabelecer uma guerra contra o pecado. Existe uma diferença? Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Como diz o pastor Josué, já assistiu alguma pregação do pastor Josué? Eu estava assistindo uma pregação do pastor Josué uma vez, ele, naquela barra lá, 3.000 pessoas, ele, câmeras em mim. E todo mundo para olhar para ele assim. Eu não estou falando para você de tropeçar nisso aqui. Direto, meu sonho, quando tiver a expansão do templo, o pastor Tiago pode estar assistindo essa pregação, isso aqui vai sumir, em nome de Jesus, que eu quase caio aqui. E aí, vamos colocar isso aqui é o pecado, tá? Então eu estou andando, eu estou vivendo a minha vida tranquilão com Jesus, tudo certo. Estou liderando, estou vivendo a vida. E aí, eu tropeço. Quase caio, sempre, toda vez. Existe uma diferença entre eu, beleza, tropecei, aprendi, não vou errar mais. E eu vou viver minha vida aqui, passam anos, passam meses, acontece alguma coisa, tá tudo bem. Eu venho, continuo andando. Infelizmente eu tropecei de novo. Deixa para lá. E eu sigo, e eu vou cada vez aprendendo e me afastando daquilo ali. E eu entendi que isso aqui é um tropeço na minha vida. O pecado, ele pode ser um tropeço na tua vida. Você tropeçou, sabe o que você faz? Quando você tropeça, você levanta, olha para ver se você sujou alguma coisa, aprende onde você errou e segue o teu caminho. Agora, existe uma diferença entre você tropeçar nisso aqui e falar, rapaz, é bonito, hein? Aí você senta, aí você admira, aí você mete a mão, daqui a pouco eu vou tomar um choque. E você começa a alimentar isso aqui. Daqui a pouco você tira uma foto, tira uma selfie com isso, tira o celular. Olha que lindo isso aqui, gente. Que maravilhoso. Está entendendo o que eu estou falando? Existe uma diferença entre você tropeçar. Existe uma diferença entre você tropeçar no pecado, você errar e você levantar, e você viver uma vida emaranhada no pecado.
você começar a fazer do seu tropeço aqui um negócio maneiro. Ih, gostei que eu tropecei aqui, hein? Peraí que eu vou fazer uma dancinha pro TikTok com eu tropeçando. É tão legal que eu vou ficar fazendo isso o dia inteiro. Não faz sentido. Aquele que vive em Cristo Jesus, ele não vive pecando. É igual água e óleo. Já tentou misturar água e óleo? Não se misturam nunca. Então o pecado, ele precisa ser um tropeço na vida do crente. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu. Se você tem um amigo que diz assim, eu sou crente, eu conheço Jesus, está tudo certo, eu sou o cara, e ele vive uma vida na prática do pecado, desculpem te dizer, ele não conhece Jesus. E isso é duro de dizer. Prega para ele, não fala isso para ele não, que ele vai ficar revoltado contigo. Mas quem conhece Jesus não vive na prática do pecado. Pode tropeçar, pode errar, pode falhar, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós somos dependentes da graça do Senhor todos os dias. Mas viver uma vida pecaminosa no erro todo dia, isso aí não é para aquele que conhece Jesus. Ter um estilo de vida de pecado habitual é demonstrar que você não viu e nem conheceu Jesus. Existem algumas pessoas tão grandiosas, tão maravilhosas, que quando você tem um encontro com essa pessoa, a tua vida muda. Não é verdade? Existem pessoas tão geniais, que você, caramba, se eu ler um livro dessa pessoa aqui, meu amigo, minha vida mudou. Existe o antes e o depois. Se eu conversar 5 minutinhos com aquela pessoa, minha vida muda. Existem pessoas que têm esse poder grandioso. E Jesus é uma dessas pessoas. Quando a gente tem um encontro com Jesus, não tem como ficar do mesmo jeito. Quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. O cristão, ele não é perfeito, mas ele não faz acordo com o pecado. Se você não lembrar de nada que eu preguei hoje, se você quiser anotar alguma coisa, para você nunca mais esquecer, para você ficar passando o marca-texto todo dia assim, ó. O cristão, ele não é perfeito, mas ele não faz um acordo com o pecado. Você não é perfeito, você erra, você peca, mas fazer um acordo com o pecado já é demais. Assinar contrato com o pecado já é demais. Eu lembro de uma pregação que eu assisti uma vez quando eu era adolescente, e isso fez toda a diferença para mim. A diferença da pessoa que compra pipoca e do pipoqueiro. Você já ouviu isso provavelmente, eu já contei algumas vezes. Pensa que o pecado é a pipoca. E um dia você comeu uma pipoca. Um erro, uma falha, acontecer uma barraquinha, passar para a mídia, fazer uma arte, vendo pipoca. Você comprar manteiga, começar a derramar na pipoca ao seu redor assim, vou para o cinema, vou me encher de pipoca, e eu vou começar a vender pipoca. Pipoca agora é minha vida. Existe uma diferença entre você comer uma pipoca e você se tornar um pipoqueiro. Existe uma diferença entre você pecar e você viver na prática do pecado. Existe uma diferença e a gente precisa entender isso. Imagina que um jogador de futebol está entrando em campo com a camisa do Brasil. Não a de R$700, a de 120, que é mais bonita. Ele está entrando em campo com a camisa do Brasil, está lá. Jogador da Copa. Brasil e Egito, é o primeiro jogo, não é isso? Estou certo? Não. Amistoso, olha aí. Não, vamos no jogo da Copa, é qual? Marrocos. Isso aí. Brasil e Marrocos, primeiro jogo da Copa. Os jogadores estão entrando com a camisa do Brasil, certo? Você já entendeu que a camisa tem um peso de responsabilidade, que ele está representando uma nação, que ele não está representando somente ele. Amém. Você concorda comigo que um jogador pode cometer um erro? Sim? Entrou errado, tomou um amarelo. Aconteceu alguma coisa ali, dominou a bola errado, saiu a lateral. Errou. Aconteceu um erro, aconteceu uma falha. Agora, você concorda comigo? Se a bola vem para mim, eu estou na defesa, eu domino a bola,
viro para o meu gol e faço um gol contra, o que vai acontecer? Primeiro, que todo mundo vai ficar revoltado, o Brasil inteiro. Primeiro ponto. Depois o técnico vai falar, que isso, cara? Normalmente, você já percebeu isso? Normalmente quando o cara faz um gol contra, o técnico não tira de primeira não, senão o cara sai dali e pula da ponte de Niterói, né? O cara dá mais uma chancezinha ali e tal, para ele se redimir, no segundo tempo tira ele. Mas imagina que esse cara fez um gol contra, e aí na próxima bola que ele recebe, ele pega a bola, joga e chuta pro gol de novo, e ele faz um outro gol contra, ele começa a fazer gols contra deliberadamente. Faz sentido? Esse cara é brasileiro? Esse cara quer ganhar a Copa do Mundo? Faz sentido? Não faz sentido, concorda comigo? Da mesma maneira quando a gente vive pecando. O cara errar, tomar um amarelo, poxa, acontece. Às vezes até fazer um gol contra sem querer. Mas ficar deliberadamente fazendo gol contra, você está jogando no outro time. Você está jogando no time adversário. Ninguém aceita isso, um jogador fazendo gol contra o tempo todo. Porque as atitudes desse jogador fazendo gol contra o tempo todo contradizem a camisa que ele está vestindo. Assim como viver uma vida no pecado contradiz ser filho de Deus. O Senhor não te chamou para essa vida. Um cristão pode cair, um cristão pode errar, mas ele não consegue viver confortavelmente no pecado, porque sua nova natureza o incomoda, o Espírito confronta ele, o Pai direciona, o Pai disciplina. A pergunta é, ou a pergunta não é, se você peca ou não. Porque eu sei que você peca, e eu também. Todos nós pecamos. A pergunta é, como você reage quando você peca? Isso faz muita diferença na santidade, tá? Porque a forma como você reage a um erro que você comete faz muita diferença na sua vida cristã a longo prazo. Então a pergunta não é se você peca ou não, você peca. E se você diz que não, você é mentiroso. Também não sou eu que estou falando, é o apóstolo João. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas a pergunta é, como você reage quando você peca? Você cede ao padrão do pecado, você deixa que ele domine o seu estilo de vida, ou você rapidamente confessa o seu pecado e luta para viver uma vida diferente? Existe uma diferença. Estou vindo aqui, tropecei, errei. Ou eu fico admirando, ou eu tiro a selfie com a tomada, ou eu vou para o meu lugar de oração, ajoelho e falo, Senhor, hoje eu tropecei na tomada novamente. Me perdoa, porque eu sei que essa não é a forma que o Senhor me chamou para viver. Me perdoa porque eu não quero viver da mesma maneira, me ajuda. Se isso é um vício, eu quero abrir mão disso. Sabe uma coisa legal? Você não vive sozinho, olha que bênção. Você tem um líder, você tem um líder de célula, você tem líder da base, a Mari está aqui. Você tem pessoas ao seu redor, você tem discipulador, você tem GD, você tem tudo para você falar, olha, eu estou passando por uma dificuldade, uma vez por semana eu estou tropeçando na tomada, eu não quero mais. E pessoas vão te ajudar no processo de você confessar, você já começa a viver um processo de cura de Deus, porque você está abrindo mão do seu ego. Porque tudo que o diabo quer é que você tropece, e aí você olha para um lado, olha para o outro, ainda bem que ninguém viu eu tropeçando. Então se semana que vem eu tropeçar de novo, tá tranquilo que ninguém viu, eu já sei até qual é a forma de tropeçar rapidinho, sem ninguém prestar atenção. Tá entendendo? Existe uma diferença entre você errar e você começar a admirar o seu erro, começar a calcular os seus próximos erros, versus você confessar, versus você se ajoelhar, versus você se render. Porque nós fomos salvos, nós vivemos um estilo de vida santo. O apóstolo João aqui não está perguntando se você é perfeito, não está perguntando se você nunca erra, não está perguntando se você nunca caiu. A pergunta do apóstolo João para a gente nessa noite é, qual é a direção da sua vida?
Quando você erra, quando você peca, você luta contra o pecado ou você faz as pazes com o pecado. Você se arrepende ou você procura justificativas. Você corre para Jesus ou você se esconde dele. Um filho de Deus pode tropeçar. Um filho de Deus pode errar. Mas um filho de Deus não vive confortavelmente na lama do pecado. Por quê? Porque existe uma natureza nova dentro dele, existe uma natureza nova dentro de você. Você é filho de Deus. O Espírito Santo te incomoda, a palavra te confronta, a consciência está ativa dentro de você, porque existe um Espírito que habita dentro de você. Você não consegue mais viver como antes, talvez Deus esteja mostrando para você hoje algo que você precisa mudar. Talvez Deus esteja mostrando para você algo que você precisa abandonar. Enquanto eu estou pregando, tem algo dentro de você dizendo, abandona isso. Enquanto eu estou pregando aqui, existe algo dentro de você, você não sabe se é uma voz interna, você não sabe se é o coração, se é a mente, se é a alma. Eu quero te dizer, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Porque Ele está aqui. E quando algo fala dentro de nós, em momentos como esse, a gente precisa reconhecer a voz de Deus para ser transformado. Talvez hoje Deus esteja mostrando para você uma área da sua vida onde você assinou um tratado de paz com o pecado. Um relacionamento errado que não devia estar acontecendo. Uma prática desonesta que você está tendo. Que você assinou um tratado de paz. Você e a sua consciência já estão tranquilos em cometer esse erro. E o Espírito Santo de Deus hoje está falando com você, isso é errado. Um vício escondido que você tem, uma falta de perdão, você precisa perdoar alguém, você não consegue perdoar, e você prefere não falar nesse assunto para não dar ruim. Talvez você esteja preso em pornografia, talvez você esteja preso em mentiras, talvez você esteja preso no orgulho, na falta de compromisso com Deus, e você está dizendo, isso não é grave não. Isso é o seguinte, eu tropecei uma vez na semana, aí passou a semana, agora você tropeçou 2, passou a outra, agora você tropeçou 3, você percebe que está aumentando? Você percebe que está na hora de você confessar? Você percebe que está na hora de você acender um sinal de alerta e falar, chega, eu sou filho de Deus, eu não fui chamado para viver assim, eu não aceito viver assim. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas Deus entende. Chega de dar desculpa e comece a viver uma vida de santidade. João nos lembra, filhos permanecem em Cristo. O apóstolo João não está falando, os filhos de Deus permanecem no pecado. Ele está dizendo, os filhos de Deus permanecem em Cristo. Santidade não é a causa da salvação, mas é uma evidência da salvação. Um jogador pode errar um passe, um jogador pode errar um gol, um jogador pode cometer uma falta dura, mas ele continua defendendo a sua camisa. Você pode errar, você pode falhar, mas você precisa continuar sendo crente. O problema não é cair. O problema não é errar. O problema é trocar de lado. O problema é começar a jogar no time adversário. Da mesma maneira, o cristão pode cair, pode errar, mas não pode abandonar a luta contra o pecado todos os dias. Nós vivemos uma vida onde a gente luta contra o pecado. A marca do verdadeiro filho de Deus não é a ausência de quedas, mas é a presença constante do arrependimento. Você precisa se arrepender todos os dias. Se você já se arrependeu por um pecado hoje, glória a Deus. Todos os dias a gente precisa se arrepender do nosso pecado. E a verdade é que hoje muitos vestem a camisa do Brasil. Mas existe uma pergunta mais importante nessa noite. Será que você veste a camisa do reino? Porque um dia nós não vamos estar diante de um árbitro.
mas nós vamos estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia não vai importar quantos títulos você ganhou, quanto de dinheiro você tem, se você passou na UF ou não. Naquele dia, pouco importa quantos seguidores você tinha no Instagram. A pergunta que ecoará naquele grande dia é: você é um filho de Deus? Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os olhos no seu lugar. Pode aumentar um pouquinho o som, se puder. Eu quero dar 2 minutos para você fazer a sua oração com Jesus. Eu não sei qual é o motivo que você veio aqui no culto da base. Talvez você esteja aqui porque seus amigos estão aqui. Talvez você está aqui porque a tua célula está aqui. Mas eu quero te dar agora 2 minutos para você falar com Jesus. E para você fazer a sua oração. Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Eu quero te falar uma coisa: você serve a um Deus vivo. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo. E Ele está aqui hoje. E quando você ora, quando você fala com Ele, Ele te ouve. Então agora é momento de você confessar os seus pecados. Agora é momento de você falar: Senhor, eu quero viver uma vida em santidade. Senhor, eu não quero viver da mesma maneira. É momento de você falar com Jesus os erros que você está cometendo. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer falar contigo. Então eu quero te dar 2 minutos agora para você fazer isso, para você fazer a sua oração, para você falar com Jesus. Não precisa nem ser em voz alta, mas eu não queria que você se distraísse nesse momento. Eu queria que você focasse em falar com Jesus. Aproveita esse momento. Rende o seu coração ao Senhor. Ele está aqui. E você não precisa de alguém para conduzir a sua oração. Ele te ouve.